Você já mentiu? Eu já menti? Sua mãe já mentiu pra você? Seu pai já mentiu pra você? Seu melhor amigo já mentiu pra você? Sua namorada, sua esposa? É muito difícil alguém não mentir. Às vezes, como diria o Cazuza, mentiras sinceras me interessam. Às vezes uma mentira para que essa pessoa não fique preocupada demais. Mas geralmente a mentira, ela vem justamente para que nós possamos nos dar bem. Ou nos omitir de uma situação, ou para que nós não sejamos xingados por essa situação. Mas a mentira, ela não é nada legal. E você deve estar perguntando aí, e tu, Ranir, já mentiu? Já, muitas vezes. E o que tu acha da mentira? Horrível. Eu sempre prefiro dizer, não é que eu não minta, mas eu evito a mentira ao último dos últimos extremos. Eu acho que sempre é muito importante se falar a verdade. E refletir sobre a mentira neste momento que nós estamos vivendo é muito importante em tempos de fake news. Eu fiz uma singela homenagem aos radialistas dos anos 50 e 60, dando notícias de fatos históricos, em que eu poderia usar ele para distorcer o fato histórico e contar a realidade, a verdade, o que está dentro da historiografia. E prestem atenção, eu sempre vou dar uma fake news e a notícia em cima do que é o correto. Reparem como eu posso dourar a pílula, e se vocês não soubessem disso, principalmente a galera que não está muito ligada em história, certamente poderia ser enrolada nisso daí. Presta atenção nisso daí. Já já, depois da vinheta. Mentiras. 1937. O capitão do exército Olímpio Mourão Filho, membro do Estado-Maior e da Ação Integralista Brasileira, evitou o golpe preparado pelos comunistas ao descobrir o chamado Plano Cohen. E assim preservou a democracia e garantiu a ampla liberdade de expressão no Estado Novo. Verdades. 1937. O capitão do exército Olímpio Mourão Filho, membro do Estado-Maior e da Ação Integralista Brasileira, criou o Plano Cohen, alegando que o Brasil sofreria um golpe comunista, justificando assim o golpe que levaria ao Estado Novo. A ditadura civil-militar de caráter fascista liderada por Getúlio Vargas suspendeu as liberdades democráticas e de imprensa, tendo vigorado até 1945. Mentiras. 20 de novembro de 1695, aos 40 anos de idade, morre Zumbi, líder do quilombo de Palmares, situado na Serra da Barriga, na capitania de Pernambuco. Depois de seguidas incursões, finalmente o heroísmo dos bandeirantes perseverou e acabou com o déspota que gozava de profunda severidade no comando de Palmares, o qual hipocritamente lutava contra a escravidão, contudo era detentor de escravos. Verdades. 20 de novembro de 1695, aos 40 anos de idade, morre Zumbi, líder do quilombo de Palmares, situado na Serra da Barriga, na capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas. Depois de seguidas incursões, bandeirantes mercenários emboscaram o líder de Palmares, o qual detinha muito prestígio e liderava com muita severidade a resistência coletiva na luta contra a escravidão, da qual ele nunca compactuou, exceto como forma de punição temporária a infratores quilombolas, segundo sugere alguns estudos.
Mentiras. 1º de março de 1845, é assinado o Tratado de Poncho Verde entre o representante do Império do Brasil, o Barão de Caxias, e o General Davi Canabarro, encerrando a chamada Revolução Farroupilha, o qual foi travada em nome dos interesses do povo da província do Rio Grande de São Pedro, os quais lutaram pelos nobres ideais de liberdade, igualdade e humanidade. Os farroupilhas saíram vitoriosos, pois foram indenizados, anistiados e incorporados às mesmas patentes do exército imperial. Verdades. 1º de março de 1845, é assinado o Tratado de Poncho Verde entre o representante do Império do Brasil, o Barão de Caxias, e o General Davi Canabarro, encerrando a chamada Revolução Farroupilha, a qual tinha como seus reais protagonistas políticos os proprietários rurais em defesa de seus interesses de classe. Não contava com o apoio de parte considerável da população, especialmente das principais cidades como Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. De caráter conservador, poucos farroupilhas eram abolicionistas, tendo usado os negros como mão de obra militar e, no momento do aperto, os traiu em porongos. Embora os ideais de liberdade, igualdade e humanidade, apenas a aristocracia farroupilha foi realmente beneficiada, tendo sido indenizados, anistiados e incorporados às mesmas patentes no exército imperial. Mentiras. 5 de outubro de 1897, depois de 2 anos de conflitos árduos contra ex-escravos sertanejos e despossuídos, o glorioso exército brasileiro arrasou o último foco de resistência em Canudos. Segundo relatos da imprensa e do governo brasileiro, o povoado, composto por aproximadamente 25 mil pessoas, liderados por Antônio Conselheiro, que tinha ideologia monarquista e conspirava com outras nações para restabelecer a monarquia no Brasil, foi varrido do mapa e finalmente a paz e a ordem restabelecidas na região. Verdades. 5 de novembro de 1897, depois de 2 anos de conflitos árduos contra ex-escravos sertanejos e despossuídos que apenas desejavam fugir do jugo dos grandes proprietários de terra e da miséria, o exército brasileiro, depois de 4 campanhas contando com canhões e armamentos de última geração e um contingente de aproximadamente 12 mil soldados, concluiu seu genocídio quando arrasou o último foco de resistência em Canudos, o qual contava apenas com 4 homens. Segundo relatos da imprensa, mais de 25 mil pessoas foram mortas, inclusive mulheres e crianças, muitas das quais foram degoladas. A comunidade situada às margens do rio Vaza Barris, lideradas por Antônio Conselheiro, foi varrida do mapa e o Estado brasileiro cumpriu seu papel a serviço das elites dominantes. Mentiras. 1973. 5 anos de euforia chegam aos seus momentos derradeiros. Contudo, o milagre econômico brasileiro foi um momento ímpar na história do Brasil.
pois a construção de obras importantes como a Ponte Rio-Niterói e a usina de Itaipu, somadas ao crescimento industrial e da construção civil, com a criação do sistema financeiro habitacional, tornou o Brasil um país com muito mais distribuição de renda e justiça social, assim como prosperou significativamente a ampliação das liberdades democráticas e de uma imprensa livre. Verdades. 1973. 5 anos de euforia chegam aos seus momentos derradeiros. Contudo, o milagre econômico brasileiro foi um momento ímpar na história do Brasil, pois embora tenha havido a construção de obras importantes como a Ponte Rio-Niterói e a usina de Itaipu, somadas ao crescimento industrial e da indústria da construção civil, com a criação do sistema financeiro habitacional, a contrapartida foi extremamente cruel, especialmente para a massa de trabalhadores que, com a imprensa sob censura, a proibição das greves e manifestações somadas à instituição do AI-5 e a violência do Estado contra seus opositores, nos chamados anos de chumbo, tornou o Brasil um país para poucos privilegiados, aumentando a pobreza, a inflação e a dívida externa, destacando a corrupção e o favorecimento de empreiteiras ligadas ao governo. E aí, pessoal, o que vocês acharam das informações e das notícias? Viram só? Eu estou falando de fatos históricos. A mais perto de nós é o que está se debatendo atualmente, que é sobre o milagre econômico, o regime militar, se foi bom ou se não foi bom. Algumas pessoas acham que foi, outros acham que não foi. Mas a maior parte desses fatos históricos, dessas notícias, elas estão distantes de nós. Mas prestem atenção e percebam o quanto nós podemos dourar a pílula, principalmente a história, a política, a imprensa e hoje com a internet, onde qualquer um divulga informações, como podem nos enganar de uma maneira absurda. E se nós não tivermos uma boa bagagem, se nós não pesquisarmos, a gente vai sair por aí reproduzindo igual papagaio notícias falsas, fake news. Nós estamos, por exemplo, diante de um governo que, por favor, se elegeu com notícias falsas, seguidamente a mentiras e mais mentiras. Olha a questão do secretário de Educação, olha a questão do próprio Sérgio Moro, que ajudou o Bolsonaro, prendeu o Lula. Eu não estou falando que o Lula é santo, mas prendeu o cara e depois participa do governo. Tem caroço nesse angu. E para ti que está olhando isso e tu não entende nada sobre Constituição, antes de fazer a crítica, dá uma lidinha nisso. E eu não estou aqui só para fazer a crítica em relação ao próprio questão do governo Bolsonaro. Óbvio que o PT também cometeu um monte de irregularidades, assim como a gente também tem que ter muito claro que todos os partidos cometem irregularidades. E que o PT, inclusive, está longe de ser o primeiro em cometer irregularidades e ser o que mais comete ou cometeu irregularidades. Isso não faz deles um santo, mas a gente precisa estar atentos, enquanto brasileiros, para que nós possamos fazer uma reflexão correta, certa, do que é justo, do que é de fato em prol dos brasileiros. Não em prol daquelas elites, daquelas oligarquias que vão estar sempre se pendurando num galho ou no outro em prol de uma melhor condição de vida, de uma melhor oportunidade de negócio, gente. Não é à toa que elegeram o Bolsonaro. Não era nem pro Bolsonaro ser eleito, cara. Na real, essas elites nem queriam o Bolsonaro. Mas é que lá outros partidos que eram do seu maior interesse, esses partidos acabaram caindo e dando oportunidade para que o Bolsonaro se elegesse. Ou você acha que a Rede Globo, de uma hora para outra, ela virou humanista, virou boazinha? Claro que não. O Bolsonaro tá pegando no pé da Globo, a Globo pegando no pé do Bolsonaro. A Globo nunca teve nada de altruísta em relação à massa da população brasileira. Não se esqueçam que o Fernando Collor de Mello é fruto da Rede Globo. Não se esqueçam que a Rede Globo apoiou o golpe militar, pois o William Bonner fala lá no Jornal Nacional pro Bolsonaro: olha, a Rede Globo se retratou, foi um equívoco da nossa empresa. Cara, depois que fez, já fez. O próprio Silvio Santos, com aquele sorriso dele, apoiando o regime militar, ganhou a concessão do regime militar, apoia o Bolsonaro e todas as falcatruas, a própria precarização
das relações trabalhistas colocadas pelo governo Bolsonaro, e é isso que nós temos que pensar enquanto povo. Para isso que aquelas notícias, aquela brincadeira que eu fiz com o rádio serve, para que vocês percebam o quanto a fake news faz parte da história do Brasil desde os seus primórdios. Mentindo sobre Zumbi, mentindo sobre Canudos, mentindo sobre o milagre econômico. A Revolução Farroupilha é uma grande mentira, uma grande inverdade, onde assassinaram os lanceiros negros em Porongos. E tudo isso é muito importante. Um povo só se torna livre se de fato ele conseguir buscar a sua verdade, os seus erros históricos, para que ele possa, a partir dos seus erros históricos, construir um novo papel social, cidadão e político à nação brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, compartilha, dá uma força, comenta, gente. A gente está fazendo com muito carinho esse material para vocês. Ajudem a divulgar e a compartilhar. Um grande beijo para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ah, detalhe, eu também estou no Instagram e no Twitter. E vai lá e te inscreve, curte a página do Professor Rani no Facebook, tá bom?